É muito comum que quando a gente faz um diagnóstico de TDAH numa criança, a família tenha o seguinte comportamento: puxa, ainda bem, né? Ainda bem que é só um TDAH. Mas as coisas não são exatamente assim. O TDAH é encarado hoje entendido hoje como um transtorno do neurodesenvolvimento, de modo que as repercussões sociais elas podem ser muito precoces, as repercussões sobre o aprendizado também podem ser muito precoces. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar para as famílias é que o TDAH é uma condição neuropsiquiátrica altamente comórbida. O que significa isso? O TDAH é uma condição que tem muitas outras comorbidades, né? Comorbidades, pessoal, é quando você tem duas doenças, duas síndromes, dois transtornos que acontecem no mesmo indivíduo e que há uma relação entre essas duas condições, né? Porque se não houver uma relação, não é comórbido, né? Então, por exemplo, se o sujeito está com pneumonia e quebra a perna, ele tem duas doenças, ele tem pneumonia e perna quebrada. Ou se o sujeito tem, sei lá, enxaqueca e depois desenvolve um câncer de pâncreas, ele tem duas doenças, enxaqueca e câncer de pâncreas. Mas não são condições comórbidas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no TDAH, neste transtorno do neurodesenvolvimento chamado TDAH, existem muitas condições neuropsiquiátricas que podem acontecer de forma comórbida. Por quê? Porque a base genética de muitos transtornos neuropsiquiátricos, ela é a mesma, ela é muito semelhante, né? Então eu vou passar aqui alguns números para vocês para que a gente possa refletir sobre isso. 70% dos indivíduos com TDAH vão ter pelo menos mais um transtorno neuropsiquiátrico. E 10% dos indivíduos com TDAH vão ter o TDAH e pelo menos mais 2 ou 3 transtornos neuropsiquiátricos. Ou seja, quando você vai observando esses números, você vai compreender que pouquíssimas pessoas com TDAH têm só o TDAH. Isso é uma coisa muito importante, né? Lembrem-se que 33%, ou seja, um terço das pessoas com TDAH também tem transtorno opositor desafiante de autoridade, que muitas vezes nas crianças em idade escolar pode ter uma repercussão social, incluindo as questões de habilidades de relacionamento com outras crianças, muito mais grave do que os próprios sintomas do TDAH. O transtorno de ansiedade acontece em 25 a 35% das pessoas com TDAH. O transtorno de conduta, ou seja, aquela condição de comportamento que leva muitas vezes a questões legais, a infrações de lei e tal, pode chegar a 25% dos adolescentes, jovens e adultos com TDAH. Depressão ocorre em 10 a 27%, transtorno obsessivo compulsivo em 10 a 17%, transtorno de leitura e de escrita, então dislexia, por exemplo, de 7 a 10% das crianças com TDAH vão ter transtorno de leitura e de escrita. A síndrome de Tourette, que é uma síndrome neuropsiquiátrica muito grave, pode chegar até a 7% das pessoas com TDAH. Então, quando você vai observando esses números, você vê que aquela frase, puxa, ainda bem que é só um TDAH, ela não se aplica, porque o TDAH isoladamente ele já pode trazer prejuízos pedagógicos, acadêmicos e sociais muito intensos. E como a gente sabe que normalmente o TDAH vem associado a uma série de outros transtornos neuropsiquiátricos, essas questões elas vão ganhando cada vez mais relevância.